Olá, boa tarde. Vamos seguir a nossa programação com mais notícias do Brasil e do mundo desta última terça-feira de outubro, dia 31. E já vamos ao Minuto da Economia de hoje. São Caetano do Sul, no ABC Paulista, vai entrar na lista de tarifa zero nos ônibus. A partir de amanhã, independentemente da idade, os passageiros não vão pagar nada para entrar e seguir em frente. Com isso, o país passará a ter 68 cidades com passagem de graça. E toda vez que surge uma notícia como esta, vem a questão em cidades bem maiores, como São Paulo. Mas o problema é o custo. Quando falamos em São Caetano do Sul, precisamos pensar que são 15 mil passageiros por dia. Na capital são quase 7 milhões. Tudo bem que o orçamento da cidade deve ser multiplicado várias vezes, mas sempre alguém vai ter que pagar, incluindo o salário dos cobradores e motoristas, manutenção, combustível e impostos. E como já faz 3 anos que a tarifa em São Paulo está congelada, a prefeitura precisa gastar cada vez mais com subsídios. Para este ano, o orçamento reservou quase 7 bilhões e meio de reais. Para 2024, terá que aumentar. E vem a mesma pergunta: quem vai pagar? O transporte público, que de público só tem o nome, porque as empresas que operam o sistema são privadas e recebem concessão para trafegar, não vão ficar sem receber nada. A tarifa zero fica para os outros. Podem ter certeza que, se um dia isso acontecer, a tarifa estará embutida na nossa conta de luz, IPVA, IPTU ou outra tarifa. O dinheiro, com certeza, sai da prefeitura, mas quem manda os recursos para lá somos nós. Tarifa zero é meio fantasia. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%, menor patamar registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015 e também o menor para o intervalo entre julho e setembro desde 2014, segundo o IBGE. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8 milhões e 300 mil pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99 milhões e 800 mil. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37 milhões e 400 mil trabalhadores. A Receita Federal começou a pagar hoje o lote residual de restituições do imposto de renda. São 643 milhões e 300 mil reais para mais de 354 mil contribuintes que caíram na malha fina do IR, mas depois regularizaram as pendências. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a restituição. E um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública mostrou que em 2022, 111 mulheres foram vítimas de feminicídio e a maioria delas eram mães. Em 17 casos, as crianças presenciaram os assassinatos. De acordo com o estudo, entre as 111 mulheres assassinadas no ano passado, 70 já tinham sido vítimas de algum tipo de violência, mas não procuraram a polícia para registrar o caso. O levantamento mostra ainda que a maioria das vítimas são mulheres negras e que elas têm mais dificuldades de acessar os sistemas de garantia da Lei Maria da Penha. A mulher negra sofre diversos entraves que prejudicam seu acesso à polícia e à justiça. São as que mais sofrem violência e as que mais enfrentam dificuldades para denunciar.
No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu 37.741 medidas protetivas de urgência para mulheres, determinando o afastamento do agressor. A análise dos registros de ocorrência de 2022 apontam que 3.587 medidas foram descumpridas. 82,1% eram contra companheiros e ex-companheiros. Sobre as crianças que presenciam o pai tirando a vida da mãe, acabam sofrendo um grande trauma. Sem contar que ainda ficam órfãos, já que a figura paterna não irá mais existir. Segundo especialistas, crianças e adolescentes que presenciam violência no ambiente doméstico podem desenvolver transtornos de depressão, ansiedade e fobia social. Crianças e adolescentes de até 18 anos de idade agora vão ter direito a uma pensão se ficarem órfãos de mães que foram assassinadas pelos companheiros ou pessoas que menosprezam as mulheres. A assinatura do projeto, que institui o pagamento de um salário mínimo, está sendo realizada neste momento no Palácio do Planalto. Para ter direito ao benefício, é preciso que quem perdeu a mãe faça parte de uma família com renda que não ultrapasse R$ 330 por pessoa. O presidente americano Joe Biden emitiu um decreto exigindo que os desenvolvedores de inteligência artificial apresentem ao governo os resultados de seus testes de segurança quando seus projetos representarem um grave risco para a segurança nacional, segurança econômica ou saúde pública. Vamos ouvir o que ele disse. A ordem executiva trata da segurança e proteção da inteligência artificial. Estou invocando o que é chamado Lei de Proteção de Defesa, que o governo federal usa nos momentos mais urgentes, como a mobilização de uma nação durante um período de guerra. Essa ordem executiva usará a mesma autoridade para fazer com que as empresas provem que seus sistemas mais poderosos são seguros antes de permitir que sejam usados. Biden se baseia em uma lei que remonta à Guerra Fria, que confere ao governo certo poder de coerção sobre as empresas quando a segurança do país está em jogo. O conjunto de normas e princípios revelados pela Casa Branca são destinados a garantir que os Estados Unidos abram caminho na regulamentação da inteligência artificial. Os critérios para os testes de segurança serão estabelecidos em nível federal, de acordo com o governo americano. Em julho, várias gigantes do setor digital, incluindo Microsoft e Google, já haviam se comprometido a submeter seus sistemas de inteligência artificial a testes externos. Mas Biden tem uma margem de manobra limitada. Qualquer regulamentação verdadeiramente vinculativa e ambiciosa sobre inteligência artificial deve passar pelo Congresso. O Legislativo está dividido entre democratas e republicanos, o que torna muito improvável a adoção de uma lei em grande escala. E olha só, para a gente encerrar, existe uma cidade na Noruega em que os habitantes não têm permissão de morrer. É verdade. Tanto que tem até uma lei para garantir o cumprimento. Longyearbyen é um lugarejo remoto no arquipélago norueguês de Svalbard, no norte do planeta. Por ser bem perto do Polo Norte, as pessoas passam meses sem ver a luz do dia. Mas não pense que é um lugar triste de se viver. Pelo contrário, os 2.000 habitantes se sentem privilegiados pelo fato de terem a aurora boreal no quintal de casa. O problema que eles enfrentam neste cantinho tão peculiar do mundo é que, por causa do clima bem congelante, os cadáveres não se decompõem. Em 1918, cientistas exumaram corpos das vítimas de uma pandemia de gripe que assolou a cidade. Algumas amostras dos vírus permaneciam vivas mesmo décadas depois e podiam até mesmo infectar os moradores. Por isso, desde 1950, as autoridades decretaram uma lei que os proíbe de morrer no município. Mas, claro, não há como impedir que as pessoas morram por lá. Então, geralmente, quando um habitante está perto da morte, é levado para o continente para poder ser enterrado, a não ser que exista a possibilidade de ser cremado. E assim como os funerais são raros em Longyearbyen, o nascimento também é. A cidade até conta com um pequeno hospital que, em tese, também funciona como maternidade.
Mas em busca de conforto e comodidade, as mães também preferem pegar um voo e dar à luz no continente. E a Noruega não é o único país com leis peculiares. A prefeitura de Falciano del Massico, na Itália, tomou a mesma decisão em 2012. O motivo é que a cidade não tem cemitério, mas a ordem foi burlada algumas vezes. As cidades de Lanjaron, na Espanha, e Sarre-Pouron, na França, também promulgaram leis parecidas, mas sem sucesso. E você acha que no Brasil também não tentaram? Em 2005, o então prefeito de Biratiba-Mirim, em São Paulo, tentou proibir os moradores de morrer, pois o cemitério da cidade estava lotado. Quem pagaria a multa, em caso de desrespeito ao decreto, seria a família do morto. A Câmara Local, porém, vetou o projeto do Executivo Municipal. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 6h30, com a Maria Alice Dias e o Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de terça-feira para você. Tchau.